Oi, tudo bem? A aula de hoje é sobre a história do Antigo Egito. Quando falamos em Antigo Egito, é natural que se lembre de deserto, múmias, pirâmides, faraós, deuses, Nilo. As primeiras ocupações do Egito iniciaram há 7.500 anos atrás. Devido à longa duração de sua história, ela foi dividida em 7 partes para a melhor compreensão. Os períodos são: período arcaico, Império Antigo, Império Médio, Império Novo, Baixo Império, período Ptolomaico e domínio romano. Além dos 7 períodos, muitas vezes eles são separados por períodos de crises, chamados períodos intermediários. Antes de entrarmos de fato na história do Egito, primeiro vamos aos 4 fatores geográficos que fizeram com que, justamente neste local, florescesse uma das mais incríveis sociedades da história. São eles: desertificação do Saara, placa Somali, formação do rio Nilo, posição estratégica. Para entendermos os efeitos da desertificação do Saara para a formação da sociedade egípcia, temos que voltar à pré-história, quando toda a humanidade ainda era nômade. Os primeiros povos a deixarem de serem nômades e se fixarem em um local aconteceu há cerca de 12.000 anos atrás, quando teve a primeira revolução agrícola. Com a revolução agrícola, povos começaram a aprender a plantar e a colher. Com isso, surgiram as primeiras vilas da história. Gradativamente, a Revolução Agrícola foi atingindo vários povos e espalhando vilas em diversas partes do mundo. Dito isso, agora foco na África, no Saara. O Saara nem sempre foi um deserto. Antigamente, o Saara era repleto de vegetações e vilas. Tudo mudou há 10.000 anos atrás, quando teve uma mudança no eixo da Terra, o que pôs fim à última era do gelo. A região do Saara foi ficando gradativamente mais e mais seca e difícil para a vida sedentária, ou seja, aquela que tem moradia fixa. Em uma região que ficava a cada dia mais seca, a busca por água virou uma questão de sobrevivência. Então, diversos povos que ali estavam foram sendo obrigados a migrar para outras regiões com melhores condições de vida. Alguns desses povos foram caminhando em direção leste, mas isso não aconteceu de uma hora para outra. Foi preciso 2.500 anos para os povos que fugiam da desertificação do Saara fundarem as primeiras vilas no Egito. A busca por água terminou quando eles encontraram um enorme rio, o Rio Nilo, um dos maiores rios do mundo. O Rio Nilo tem quase 7.000 quilômetros de extensão e nos últimos 160 quilômetros o rio se divide em vários afluentes, formando o delta do Nilo e desaguando no mar Mediterrâneo. A proximidade do deserto também é benéfico para os egípcios, pois formam uma barreira protetora contra ataques militares. Os grandes diferenciais do Nilo são suas cheias periódicas e sua gigantesca extensão, que cruza grande parte do continente africano. A dinâmica do Nilo acontecia da seguinte forma: cheias do Nilo, de julho a outubro; semeadura, quando as águas baixavam, de novembro a fevereiro; e a colheita de março a junho. As cheias alagam uma região de pelo menos 10 quilômetros além de sua margem natural, ficando essa região alagada por aproximadamente 3 meses por ano. Ao fim das cheias, toda a área que foi alagada fica extremamente fértil com seu humus. O humus são matérias orgânicas que vão caindo nas águas do Nilo. Devido ao Nilo ter quase 7.000 quilômetros de extensão, muito humus vão sendo acumulados nas águas, deixando as águas do Nilo muito boas para a irrigação na agricultura. O rio Nilo deu condições de grande concentração populacional em uma região nada propícia a isso. Sem o Nilo, esse local seria um completo deserto. Isso deu origem à célebre frase de Heródoto, o pai da história: O Egito é uma dádiva do Nilo. Ok, mas como o rio Nilo surgiu? As placas tectônicas ficam à deriva, por cima do magma terrestre, e estão constantemente em movimento. A faixa de contato entre as placas podem gerar terremotos, maremotos, cordilheiras, grandes vales e vulcões. Placa Somali. No caso da placa africana, ela está se partindo e se afastando, gerando uma subplaca, a placa Somali. Esse afastamento cria 2 efeitos. Por um lado, a compreensão das placas gera grandes montanhas, como o Kilimanjaro, e por outro lado, gera um grande vale, propiciando o surgimento de grandes lagos, como o Lago Vitória. O Kilimanjaro é o pico mais alto da África. Ele contribui muito para, digamos, a produção de água que abastece o Lago Vitória.
e, consequentemente, abastece o rio Nilo. Formação do rio Nilo. Devido à fissura e ao afastamento da placa africana, surgiram diversos lagos de tamanhos grandes, em especial o Lago Vitória, o maior da África. São nesses grandes lagos que ficam a nascente do rio Nilo e alimenta o rio com muita água. Depois dessas informações, vamos aos fatos históricos. Não foi o único povo que migrou para o Egito, e sim vários povos, e cada um buscou uma região nas margens do Nilo. Terras perto do Nilo são muito férteis, porém existem regiões mais férteis que outras. A fertilidade logo trouxe um crescimento populacional e assim surgiram as primeiras cidades. Não demorou muito para esses povos começarem a disputarem por melhores terras. A partir de 4.000 anos antes de Cristo, já passaram a existir cada vez mais vilas e suas populações não paravam de crescer. O crescente aumento populacional forçava as vilas a buscarem cada vez mais terras férteis. A disputa por terras gerou alianças e conflitos entre os povos. As alianças começaram a formar uma espécie de províncias, chamadas de nomos. Cada nomos tinha suas leis, costumes e deuses preferidos, e cada um tinha seu chefe, chamado de nomarca. Muitas vezes as pessoas achavam que o nomarca foi escolhido pelos deuses para governar o lugar, acumulando status de rei, general e juiz. Os nomos foram entrando em guerras e fazendo alianças uns com os outros. Até que, por volta de 3.500 anos antes de Cristo, os nomos foram se unindo até formarem dois reinos, o reino do Baixo Egito, no norte, e o Alto Egito, no sul. A explicação dos nomes se dá porque todo o rio desemboca no mar, ou seja, no baixo, e nasce em uma nascente mais ao alto. Resumindo, o Alto Egito fica mais próximo da nascente do Nilo, ou seja, no alto, e o Baixo Egito fica mais próximo de onde o rio desemboca, ou seja, no baixo. Os dois reinos viviam em guerras. Isso só mudou em 3.200 anos antes de Cristo aproximadamente, quando os dois reinos se unificaram, formando assim o primeiro estado unificado da história. Surgindo também o primeiro faraó do Egito. O faraó passou a concentrar muitos poderes em sua mão, apropriando-se de todas as terras e considerado um deus. Assim, a população deveria pagar tributos a ele e servi-lo. Antigo Império. Para entender sobre o Antigo Império, é preciso falar um pouquinho sobre a mitologia. A religião é um capítulo extremamente importante na história dos egípcios, sendo um dos pilares mais importantes dessa sociedade. Agora veremos um pequeno resumo. Tudo que existia na natureza era associado aos deuses, que eram considerados os primeiros governantes e donos do Egito. Cada localidade tinha o seu deus preferido, mas o principal era Ra. Ra era o responsável pela criação do mundo e os outros deuses foram criados a partir dele. Como Ra era associado ao Sol, ele sempre é representado como uma ave de rapina e com o Sol em cima da cabeça. Outro deus muito conhecido é Osíris. Não tem cabeça de animal e teria sido o primeiro governante da Terra até ser assassinado. Osíris é um dos mais importantes da mitologia egípcia, porque era ele que julgava os egípcios depois da morte. E acreditava-se que o faraó era a encarnação de Horus, ou seja, a encarnação de um deus. Os egípcios foram os primeiros povos a acreditar em vida eterna. Isso tinha a ver com as cheias do Nilo, porque o Nilo trazia vida e riqueza. Depois das cheias, tudo morria. Depois, novamente, o Nilo faz tudo renascer, formando um ciclo permanente de vida e morte. Se o retorno à vida valia para a natureza, isso também valia para as almas das pessoas. Por isso, a necessidade da mumificação, para a alma retornar ao corpo. No início da história egípcia, só o faraó e a elite da sociedade tinham o direito à vida eterna. Depois de morrer, as pessoas encontravam Anubis, que guiava as pessoas na vida após a morte. Anubis levava a alma até Osíris. Anubis colocava o coração de um lado de uma balança e uma pena do outro lado. Se a pessoa tivesse se comportado bem durante a vida, o coração ficaria leve. Mas se a pessoa tivesse se comportado mal, o coração ficava pesado. Os que tiverem o coração mais leve que uma pena iriam morar com os deuses em um paraíso, até o momento de seu retorno para o corpo. Já aqueles que tiveram o coração mais pesado que uma pena, teriam seu coração devorado pelo Ammit, e o seu ciclo de vida seria encerrado. Era a pessoa mais poderosa do Egito,
dono de todas as terras, líder militar, juiz e considerado um deus durante a maior parte da história do Egito Antigo. Vizir. Tinha um para o Alto Egito e outro para o Baixo Egito. Eles coordenavam os serviços públicos, pagamento de impostos e o suprimento de água e comida para cada cidade. Escribas. Tinham um cargo essencial para o crescimento do Egito. Eram educados nas artes da escrita e da matemática. Faziam parte da corte real, não pagavam impostos e o cargo era hereditário, passando de pai para filho. Sua função era documentar tudo o que acontecia na administração do império, desde as colheitas até transações comerciais. Nomarcas. Cada cidade tinha um nomarca, que o administrava e organizava. Período que durou cerca de 600 anos e trouxe grande prosperidade, estabilidade política, social e um aumento e diversificação da agricultura. O período inicia-se com Menés, unificando o Alto e o Baixo Egito. Os egípcios trabalhavam em um sistema conhecido como servidão coletiva. A servidão coletiva determinava que os egípcios tinham que trabalhar nas terras e nas obras públicas do governo como forma de pagamento de impostos. Os trabalhos aconteciam especialmente durante as cheias do Nilo, nos 3 meses que as terras agrícolas estavam alagadas. Usando a servidão coletiva, o Egito conseguiu mão de obra para a construção de famosas obras faraônicas, como as grandes pirâmides de Gizé. Todas tinham como função o sepultamento do faraó. Com as constantes conquistas territoriais, o Egito ficou cheio de riquezas. Com o enriquecimento, iniciou um período longo de construções de pirâmides. O longo período de prosperidade e estabilidade política e social terminou em 2200 a.C. Vários acontecimentos afetam o Egito e ele entra em um período de desordem e enfraquecimento do poder central. Os custos da imensa burocracia estatal, a diminuição das cheias do Nilo, seguidas de crise de abastecimento e fome, resultaram em diversas revoltas populares. Os exageros nos gastos públicos começaram a fazer a economia do Egito dar sinais de piora. Além disso, em 2200 a.C., várias secas começaram a afetar o Egito. Para piorar, os governadores regionais, os nomarcas, começaram a desafiar o poder do faraó e brigar entre si por mais poder. Esses acontecimentos enfraqueceram o poder do faraó e fortaleceram os poderes locais dos nomarcas. Com as brigas entre nomarcas, o Egito foi novamente dividido entre Alto e Baixo Egito, iniciando assim um período de crise. Aproveitando da situação de instabilidade, tribos nômades do deserto atacaram o Egito, o enfraquecendo ainda mais. Após aproximadamente 140 anos de instabilidade, o Baixo Egito consegue conquistar o Alto Egito e retornar à unificação e à pacificação de todo o Egito. Após a reunificação, o Egito voltou a crescer e prosperar. A agricultura voltou a crescer. Os exércitos conquistaram a Núbia, local de grande reserva de ouro e pedras preciosas. Com o aumento da riqueza, os faraós voltaram a concentrar poderes em suas mãos e terem excessivos gastos com obras públicas. A concentração de poder fez com que vários nobres locais reivindicassem maior autonomia, e isso veio acompanhada de revoltas populares, o que minaram o poder do faraó. Paralelamente, a região do norte da África e do Oriente Médio viveram um período de seca. A seca fez com que povos do Oriente Médio migrassem para o Egito em busca de melhores condições. Formaram colônias, especialmente no delta do Nilo, e aos poucos foram se organizando e criando uma força paralela dentro do Egito. Dentre os povos recém-chegados ao Egito se encontra o povo hebreu, povo de origem semita. A instabilidade política e social foi aumentando até que os nomarcas e os sacerdotes começaram a desafiar o poder real e tomaram o controle de algumas partes do Egito, gerando uma nova fase de crise. Um povo vindo da Ásia, também de origem semita, os Hicsos, invadiram o Egito com inúmeras inovações militares para a época, como cavalos, carros de guerra e armas de bronze. Aproveitando-se da instabilidade do delta do Nilo e das colônias ali localizadas, eles invadiram o Egito com muita força. Usando armas e animais desconhecidos do Egito, como cavalos, tiveram muitas vantagens militares e aos poucos ocuparam toda a região do delta do Nilo, e ali permaneceram por 200 anos. A resposta egípcia vem 200 anos depois.
quando o faraó Amoses I consegue se organizar a partir do Alto Egito e expulsar os ixos da região. Em seguida, os hebreus foram acusados de cooperarem com os ixos e foram dominados e escravizados. A expulsão dos ixos inicia outro período da história do Antigo Egito. O novo império durou cerca de 500 anos. Durante esse período, 3 faraós merecem destaques. São eles: Tutmés III, Ramsés II e Amenófis IV. Tutmés III. Durante seu reinado, o império alcançou sua maior extensão territorial. Colocou o Egito como a maior potência mundial da época. Conquistou vários povos como os sírios, fenícios, entre outros. Conquistas militares aumentaram drasticamente o número de escravos no Egito. Amenófis IV. Nesta época, o poder dos sacerdotes vinha aumentando cada vez mais. O poder dos sacerdotes era fortalecido devido à crença em vários deuses. Para dar um fim na crescente influência dos sacerdotes e aumentar sua influência política, o faraó tentou fazer uma revolução religiosa. Tentou pôr fim ao culto politeísta e tentou implementar um culto monoteísta. A dificuldade de ter um herdeiro homem e o confisco dos bens dos sacerdotes fez com que perdesse apoio político, favorecendo o retorno do poderio dos sacerdotes e do culto politeísta. A tentativa de concentração de poder e da criação do monoteísmo não deu certo, e os sacerdotes assumiram a condução política do Egito. Depuseram Amenófis IV e colocaram outro faraó no poder, o jovem Tutancâmon. Tutancâmon foi apoiado pelos sacerdotes e aos 9 anos assumiu como faraó, assumindo um império desestruturado. Morreu prematuramente aos 19 anos, não deixando herdeiros, porém Tutancâmon ficou famoso pela descoberta de seu túmulo, praticamente intacto, no Vale dos Reis. Por ter morrido jovem, não deu tempo de construir seu túmulo, então foi sepultado em um local mais modesto e ficando mais para baixo do solo, ao invés de grandes construções. Pelo túmulo não ser uma grande construção, o vento fez com que as areias do deserto o cobrissem. Isso fez o túmulo ficar escondido de saqueadores ao longo dos séculos. O túmulo só foi descoberto em 1922, quase intacto, com milhares de objetos preservados. Ramsés II, talvez o maior faraó da história do Egito, deu continuidade às conquistas militares e territoriais. Contudo, o Egito encontrou um oponente à sua altura, com força militar: o Império Hitita. Os hititas foi um povo que fundou um poderoso império na região da Anatólia, hoje parte da Turquia, Líbano e Síria. Foram um oponente com uma força militar muito próxima do Egito. Os egípcios e os hititas travaram uma violenta guerra por 15 anos e não conseguiram chegar a um vencedor, até que, em 1274 a.C., após uma sangrenta batalha e sem vencedores, os dois reinos resolveram pôr um fim à guerra. Ramsés e o líder hitita assinaram um acordo de paz, o Tratado de Kadesh, que é o primeiro acordo de paz da história. Ramsés reinou por mais de 70 anos, e em seu reinado ele ampliou o templo de Karnak e de Luxor. Outro acontecimento importante em seu reinado foi o êxodo dos hebreus do Egito. Na verdade, não se sabe ao certo se esse acontecimento se deu durante o reinado de Ramsés, mas acreditam-se que é o mais provável. Com o passar do tempo, o faraó foi tendo dificuldades em manter sua governabilidade. Para se manter no poder, ele passou a distribuir dinheiro, terras e escravos para os sacerdotes e aos principais chefes militares. Isso, com o tempo, fez com que os sacerdotes e líderes militares passassem a ter mais poder que o faraó. E assim, o Egito rachou novamente, chegando ao fim do novo império e iniciando outro período de crise. O período de crise, conhecido como Terceiro Período Intermediário, durou aproximadamente 400 anos. Nesse período, o Egito viveu uma forte instabilidade e uma falta de liderança. Sofreu por muitos anos com ataques de líbios e núbios, isolando ainda mais o faraó. Por volta de 660 anos antes de Cristo, outro império invade o Egito violentamente. Agora é o Império Assírio. Os assírios invadem e ocupam o Egito, e esse período entrou para a história com o nome de Baixo Império Egípcio. Os assírios transformam o Egito em uma espécie de província de seu império. Agora a função do Egito é mandar recursos para os assírios. Após 300 anos de ocupação assíria, o faraó tenta restabelecer o controle do Egito.
contratando mercenários gregos e aos poucos conseguindo expulsar os assírios de seu território. Logo após pôr fim aos 300 anos de ocupação assíria, o Egito seria invadido por outro povo, desta vez os persas. Em 530 anos antes de Cristo, os persas invadem e conquistam o Egito, dominando por cerca de 200 anos. A dominação persa só terminou em 332 anos antes de Cristo, quando Alexandre o Grande expulsou os persas e conquistou o Egito, transformando-o em parte do Império Macedônico. Ao chegar no Egito, Alexandre é recebido como o libertador da opressão persa. Foi coroado como faraó e chegou a ser reconhecido como um filho do deus Amon-Ra. Alexandre ficou no Egito por um ano e fundou várias cidades com o nome de Alexandria, mas a mais famosa é Alexandria do Egito. Ao sair do Egito, Alexandre deixou Ptolomeu como governador do Egito. Após a morte de Alexandre, seu império foi dividido entre seus generais e governadores. Assim, o Egito ficou sob o controle de Ptolomeu. O período que Ptolomeu governou o Egito ficou conhecido como período ptolomaico. Ptolomeu conseguiu pacificar o Egito e fundou a dinastia ptolomaica. Durante sua administração, o Egito cresceu financeiramente e culturalmente. Fundou a Biblioteca de Alexandria, sendo reconhecida como o maior centro de ensino do mundo e chegando a ter 500 mil livros. Construiu o Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Estima-se que o farol possa ter tido 100 metros de altura. Com a morte de Ptolomeu, o Egito passa novamente por um período de instabilidade política. Para se proteger de possíveis ataques, o Egito se alia à República Romana. Roma precisava de trigo fornecido pelo Egito, e o Egito precisava da proteção militar de Roma. Após cerca de 300 anos da dinastia ptolomaica, assume a última rainha da dinastia, a rainha Cleópatra VII. O faraó do Egito era Ptolomeu XII. Ao morrer, deixou o trono para os seus 2 filhos, Cleópatra VII e Ptolomeu XIII. Cleópatra assume o trono e resolve casar-se com seu irmão, Ptolomeu XIII. Ptolomeu XIII, convencido por seus assessores que Cleópatra almejava controlar o poder do Egito só para ela, a expulsa do Egito e Cleópatra se refugia na Síria. Na Síria, Cleópatra organiza mercenários e volta ao Egito para tentar assumir novamente o trono. Para conseguir apoio, Cleópatra procurou seduzir Júlio César em busca de aliança com Roma. Essa aliança resulta na recolocação de Cleópatra no trono egípcio. Após o assassinato de Júlio César, Cleópatra procura se casar com outro romano, desta vez Marco Antônio. Marco Antônio, completamente apaixonado, começa a transferir várias províncias romanas para o Egito. Devido a essa postura, o Senado romano, no ano de 31 a.C., declarou Marco Antônio e Cleópatra inimigos de Roma. Assim, as legiões romanas invadem o Egito e o tornam uma província de Roma, trazendo um período de paz ao Egito. Com isso, inicia outro período da história egípcia, a dominação romana. A dominação romana no Egito durou cerca de 400 anos. E é aqui, neste ponto, que terminamos este vídeo. Muito obrigado.